Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós vamos para essa dica aqui interessante sobre texto 3D. Inicialmente, nós vamos abrir um arquivo novo com essas medidas aqui, ó, 1200 por 720. Vamos dar um OK. Resolução lá de 72. E vamos digitar uma palavra aqui no nosso documento. Vou dar um tempo aí para que a ferramenta texto ela possa entrar em operação, né? E a gente possa então dar continuidade ao nosso trabalho. É interessante, pessoal, a gente ao fazer esse efeito aqui, interessante que a gente use um texto forte, né? Um tipo de letra que seja cheio, bold, né? Como se chama. Por exemplo, aqui eu escolhi a fonte Arial Black. É uma fonte que dá para a gente ter uma boa noção da perspectiva e do efeito 3D, no caso, né? Nós estamos buscando. Beleza? Então vamos digitar aqui a nossa palavra, né? Por exemplo, vamos digitar aqui maiúsculo YouTube. Bom, vamos digitar aqui essa palavra, né? Está na cor azul. Aí, por enquanto vamos deixar nessa cor. Damos um Ctrl T para que nós possamos transformar, redimensionar no caso, né? Aumentando aqui, centralizando e vamos aceitar. Só que azul não é bem a cor do YouTube, né? Então seria interessante a gente colocar aqui, vamos dizer aqui um vermelho. Certo? Então, temos aí essa palavra YouTube, né? Como é que nós vamos fazer para transformar essa palavra no 3D? Vamos fazer o seguinte: o próximo passo é a gente fazer o seguinte. Bom, esse texto aqui que nós digitamos, ele está numa camada separada, né? Nós temos o plano de fundo, temos a camada de texto. E essa camada, ela está como texto mesmo. A gente vê aqui como type, né? Type, em inglês type, e para nós é tipo. Então ela está como tipo, certo? Para que a gente possa aplicar as transformações que nós desejamos, então nós vamos precisar fazer algumas mudanças, como por exemplo, nós precisamos transformar esta camada tipo em um vetor. Quer dizer, é uma camada que ela deixa de ser editável na questão de digitação, né? Mas que ela se torna editável para outros fins. Nós sabemos que um vetor é um desenho, né? Então nós vamos transformar essa camada type, tipo, num vetor. Para isso basta a gente vir aqui em tipo e converter para forma. Em inglês seria convert to shape. Convertemos então o texto aqui para uma camada de vetor, um desenho. Tudo bem, pessoal?
E agora nós vamos aplicar uma transformação. Nós vamos precisar dar uma perspectiva para esse texto, esse vetor agora no caso, né? Então nós vamos lá para o Ctrl T, certo? Ctrl T. E agora, para que a gente possa aplicar a transformação de perspectiva, nós vamos clicar numa alça dessa e arrastar, certo? Só que para isso nós precisamos apertar 3 teclas em conjunto, que são as teclas Shift, Alt e Ctrl. Shift, Alt e Ctrl. Então, aí nós vamos aplicar uma perspectiva no tipo, na camada de vetor. Tudo bem, pessoal? Aceitamos aqui. Já colocamos aqui o vetor, né, a palavra YouTube, em perspectiva. Bom, o próximo passo agora é a gente, vamos ver o seguinte, nós precisamos aplicar a perspectiva. Já aplicamos agora o efeito, né? Bom, para a gente ir passar para o próximo passo, pessoal, nós vamos precisar de uma outra transformação nessa camada. Nós não vamos poder aplicar o efeito 3D como ela está agora, como vetor, né? Ela está como vetor. Então, antes disso, antes da gente aplicar o efeito, nós precisamos rasterizar essa camada, transformar ela numa imagem, certo? Então, para isso, nós vamos lá em tipo, aliás, em camada, tudo bem? Camada, e vamos rasterizar. Rasterizar o que? Forma. Nós não transformamos o texto em vetor, né, numa forma. Então agora nós vamos rasterizar a forma. Clicamos aqui. Pronto. O texto que era inicialmente, né, se transformou no vetor e agora se transformou numa imagem. Está rasterizado. E agora, pessoal, o próximo passo é fazer o seguinte: nós vamos duplicar esta camada. Vamos aqui na paleta de camadas, vamos duplicar essa camada, arrastando ela aqui para a nova camada. Criamos uma camada, cópia, né, dessa camada. Agora nós vamos fazer o seguinte: já que essa camada inicial ela está em vermelho, nós vamos colocar essa segunda camada, né, que está por trás dela, vamos colocar em preto, né? Então apertamos a tecla D para que a cor de primeiro plano aqui mude para preto, e vamos agora colorir a imagem com preto. Para isso, nós vamos inicialmente bloquear a camada, porque senão nós vamos aplicar aqui na camada toda, que nós não queremos, né? E vamos para Shift, Alt, Backspace. Shift, Alt, Backspace. Preenchida aí a forma. Só que essa camada preta, ela tem que ficar por trás da vermelha. Então nós clicamos aqui na camada inicial, né, e arrastamos ela para cima. Beleza? Agora o que é que nós vamos fazer? Agora que vem o efeito legal, o efeito de 3D. Nós vamos
Nessa camada cópia, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar na tecla Alt, certo? Clicamos na tecla Alt e apertamos a setinha de direção. Nós temos aqui as 4 setinhas, né? Para cima, para baixo, para os lados. Nós vamos apertar a tecla Alt e apertar para a direita. E nós vamos ver o efeito tendo início. Por exemplo, aqui nós temos já, vamos com 9 camadas, né? Podemos ir um pouco mais além. Aí vai depender, né? Até onde a gente quer que o efeito progrida, certo? Pessoal, o que é que nós fizemos aqui para que o texto ficasse assim? Simplesmente nós copiamos 17 vezes a camada cópia, aquela camada inicial. Essa daqui, YouTube cópia. Então nós temos aqui, ó, 17 cópias dessa camada. Interessante? Bom, mas será que isso não vai ficar muito pesado, hein? Fazer o arquivo ficar muito pesado? 17 camadas? Realmente fica, né? Mas aí a gente pode reduzir essas camadas para uma só, né? Podemos juntar todas essas camadas. De que forma? Nós clicamos na camada inicial e na camada final com Shift, e daí nós mesclamos as camadas. Ficou uma camada só, certo? E aí, o que é que nós fazemos agora? Nós podemos, nessa camada, onde temos o efeito 3D, nós podemos aplicar aí vários efeitos de iluminação para que fique ainda mais profissional, né? Aqui o efeito. Por exemplo, nós podemos aplicar aqui um efeito de degradê. Por exemplo, observem só o que é que acontece aqui. Opa! Só um minutinho, voltando aqui o Ctrl Z. O que aconteceu? Esquecemos de bloquear a camada, né? Então clicamos aqui, bloquear camada, beleza? E aí sim, a gente pode aplicar aqui o nosso degradê. Observem só como é que a coisa está ficando aqui, né? Opa! Foi um efeito legal. Vamos para cá. Aí a gente vai tentando aí, né? Qual a melhor maneira que fica aí para nós. Beleza? Por exemplo, essa maneira aqui fica bem legal, né? Podemos também colocar cor, né? Cores. Vamos escolher aqui a paleta de degradê, por exemplo, essa forma aqui, olha só, que legal. Passamos para cá. E aí, pessoal, vai de acordo com a criatividade de cada um, né? Você aí que vai determinar de que maneira você quer que o texto se comporte, certo? Eu achei interessante aqui esse efeito. Deixa eu ver isso aqui como é que fica. Não gostei. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu achei mais interessante, certo? Ou aqui, vamos ver esse aqui como é que fica. Deixa eu ver aqui.
Acho que eu vou deixar assim. Beleza? Bom, podemos ainda dar um efeito mais profissional ainda nesse texto? Podemos. Por exemplo, podemos ir aqui na paleta de camadas, né, e escolher uma sombra projetada, um Drop Shadow, certo? Clicamos aqui no Drop Shadow e aí temos a nossa imagem finalizada. Podemos ainda melhorar esse ambiente aqui? Lógico, né? Podemos aqui no plano de fundo aplicar uma cor, como por exemplo um laranja aqui, né? Um laranja fraquinho aqui. Deixa eu ver aqui, por exemplo, vamos colocar 100 de magenta, 50 de amarelo, certo? Vamos a OK. Deixa eu ver, não gostei não, hein, pessoal? Vou escolher aqui, tem isso aqui também. E aí, colorimos Alt Backspace, damos essa cor, podemos escolher outra cor, então vamos ver como é que fica com azul. Olha só que interessante, pessoal, azul ficou legal, hein? Gostei. O que é que vocês acharam aí? Deixa aí no comentário de vocês. Ficou legal esse azul aqui? Bem bacana. Logicamente, existem várias aplicações, né? Nós podemos usar esse tipo de efeito aí. Talvez no impresso, talvez na web. Depender aí de onde você vai aplicar, né, esse tipo de transformação. Beleza? Então é isso. Por aqui nós estamos finalizando esse tutorial de hoje, essa dica. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa aí de deixar o seu comentário, deixar o seu like, né, se você gostou. Também, se não gostou, deixa aí o dislike, para que a gente possa ter uma ideia aí de como vocês estão recebendo, né, com relação ao nosso conteúdo. Ok? Mais uma vez, agradeço a todos vocês por terem assistido. Um abraço a todos e até mais.